Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, os versículos 1 e 2, a priori. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Amém? Até aí por enquanto. Parece um texto que a gente não conhece muito bem, não é? Um monte de nome de governantes. É exatamente nesse período onde há esses governantes aqui, esses tetrarcas, governadores, reis, é que aparece um homem chamado João Batista. Não é? João Batista, ele chega em um período, depois de 400 anos de silêncio, onde Deus não usava nenhum profeta para dizer assim diz o Senhor. Depois de 400 anos, João, ele aparece clamando no deserto. Ele é a voz que clama no deserto. Ele rompe esses 400 anos de escuridão, esses 400 anos de silêncio, como uma voz profética naquele lugar. E nós queremos pensar hoje a respeito desse tema, hashtag sem filtros. Sem filtros. O que é um filtro? Não é aquele de botar água. É o filtro das fotos, o filtro das maquiagens. Você compra uma câmera, ela vem com os filtros, não é? E o celular que você compra hoje, ele já vem, a sua câmera tendo os filtros. Você tira uma foto e a foto ela já sai assim, muito bela. Você pode até não ser assim muito bonito, mas o filtro te deixa assim, né, com uma aparência legal. Ninguém coloca uma foto na internet, nas redes sociais, sem filtros, né? Geralmente a pessoa, para tirar uma foto, para colocar no Instagram, nas redes sociais, ela se arruma primeiro, né? Fica bem cheia de maquiagem, está cheia de filtros. Geralmente ela não coloca realmente como ela é. Dificilmente você olha uma foto aí pelas redes sociais e é aquela pessoa pura e simples. Não, ali tem um monte de filtros, um monte de reboco, não é? E aí a pessoa, ela coloca. E por que falar de filtro? Falar de filtro é exatamente falar, não desse filtro das fotos, das redes sociais, mas quando se trata do caráter humano, quando se trata do nosso caráter, da nossa vida pessoal, da nossa vida cristã, nós precisamos viver sem esse filtro, sem essas máscaras. Nós precisamos ter um caráter fora dos filtros. Nós não podemos ter uma vida dupla, andar cheio de máscara, andar de forma falsa, né? Ser falso na nossa identidade, no nosso caráter. Então, falar sobre uma vida sem filtro, uma vida autêntica, é falar de João Batista. Porque João Batista era esse cara. É esse profeta que rompe o silêncio, mas ele vem de forma autêntica. João é João, sem cargo, não é? Sem estar na elite da religião na época.
ele tinha uma descendência de sacerdotes, ele tem uma descendência de levita, que ele é da tribo de Levi, mas Deus o chama para ser profeta naquele tempo que era muito mais difícil, talvez, do que agora, de ser um profeta. Tanto é que, por ser um profeta sem filtro, ele tem a cabeça decapitada, ele é decapitado. Porque um profeta sem filtro, ele não dura muito. Um profeta sem filtros, ele é ameaçado. Ninguém gosta dele, ele não tem muita popularidade, ele não tem muitas curtidas, não. Os comentários são os piores possíveis. Então, João é esse cara sem filtros, e quando a gente fala João, que ele era sem filtro, e esse é já o nosso primeiro ponto, não é que ele assim, falava tudo que viesse à boca, né? Fala tudo que vem à cabeça, a pessoa fala, é uma pessoa sem filtro, ela não filtra as palavras para falar. Não, não é esse tipo de filtro que nós estamos falando. É aquele tipo de filtro que é sem maquiagem, é sem aquela pintura que Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. É aquilo que Paulo fala a respeito do sumo sacerdote, que manda bater na sua boca, e ele chama ele de parede caiada, não é? Então, não é esse tipo de filtro que João ele vai falar. O versículo 4 do capítulo 3 de Mateus, diz assim: as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Então, João, primeiro que ele não estava na moda. Imagina aquele cara, não é? Os religiosos da época eram as pessoas mais bem vestidas. Ou ele era da realeza, ou ele era um religioso de alto padrão. Então, quando eles olham para João, ele era autêntico, ele não estava assim, na última moda. Ele se vestia de peles de camelos. Ele também não estava nos melhores restaurantes daquela época. A comida dele era gafanhotos e mel silvestres. Ou seja, João, ele não estava baseado na elite daquele tempo. Ele era simplesmente João. Ele não estava preocupado com o que iam falar dele. Ele não estava preocupado em agradar as pessoas por causa da sua roupa de marca ou por causa da sua comida cara. Não, esse não era o propósito maior de João. João, ele sabia quem ele era, e João, ele era exatamente quando eles perguntaram para ele: quem é você? Você é um profeta? Você é algum daqueles que morreram, que ressuscitaram? Quem é você? Para que a gente possa falar para as pessoas quem é você. Ele diz: olha, eu sou apenas uma voz, a voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Ele era a voz, ele não era apenas um eco, ele não fazia apenas barulho, não, ele era uma voz, a voz de Deus. João, ele era boca de Deus para a sua geração. E é por isso que ele chama a atenção, ele influencia, porque ele não é apenas um eco, ele é uma voz profética, uma voz bíblica, uma voz espiritual, uma voz de conserto, uma voz de arrependimento, uma voz de chamada para que o rei pudesse andar. Aonde o rei chegava naquela época, era necessário que um ministro dele fosse na frente, fosse preparando o caminho. As estradas eram aplainadas, eram asfaltadas, os buracos eram tapados, para que o rei ele pudesse chegar naquela província e fosse bem recebido. João é exatamente essa pessoa que vem à frente, preparando o caminho do Senhor. Ele diz que ele vem para aterrar os vales, ele vem para aplainar os montes,
Ele vem exatamente para converter o coração do pai aos filhos e os filhos aos pais. Ele vem com uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida. É esse João Batista sem filtros. Essa é uma mensagem sem filtros. Porque às vezes a gente tem a voz, mas só faz barulho. Tem a voz, mas não tem poder. Tem o púlpito, mas não tem a revelação. Faz-se do palco ou do altar um palco, e nós vivemos muito isso hoje, e é por isso que nós temos pregado durante todo esse mês a respeito de sermos os influenciadores, e influenciadores sem filtros, como João Batista. Porque naquela época, queridos, existiam muitos pregadores. Naquela época existiam muitas pessoas guardiães da palavra de Deus. Mas por que João, ele atrai tanta gente? Aonde era a igreja de João? A igreja de João era em um lugar muito mais quente do que este. Aqui a gente já fica sufocado, né? Quando eu desço daqui, às vezes, principalmente domingo, que está lotado, desço assim, camisa molhada, pingando suor, e você aí se abanando o tempo todo, meu Deus, que sufoco, meu pai vai morrer. Olha, aquele povo, ele ia exatamente para o deserto. Ali era o templo que João pregava. A coberta era o céu. O piso eram as terras secas daquele deserto. Não tinha conforto, não tinha o ventilador, não tinha o ar-condicionado, não tinha cadeira, não tinha nada. Mas tinha uma voz, a voz de Deus, e aquele povo estava sedento pela voz de Deus no seu coração. Queridos, muitas das vezes nós temos conforto, nós temos tudo, mas não temos sede. Aquele povo estava em busca de uma voz profética, e ela acha essa voz profética na pessoa de João Batista. E ele fala, não como aquelas pessoas falavam, não como bajulador, não, ele falava a verdade, ele não maquiava a verdade, ele não tentava agradar as pessoas, mas ele tinha intimidade, ele tinha a voz de Deus. A intimidade determina o cumprimento do propósito. Por falta de intimidade, ministros têm negociado o seu chamado e feito do altar um palco. Foi tudo que João não fez. Não tinha sinagoga para pregar, não tinha o altar para pregar, não tinha um púlpito, não tinha nada daquela sociedade, mas ele tinha vida com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Suas vestes não estavam na moda, ele não pretendia ser igual, ele era sem filtros, ele era João. Ele era João. Como nós estamos hoje olhando para João, será que nós temos também andado sem filtros? Ou a nossa vida como filhos, como discípulos, tem sido mais uma maquiagem? Tem sido mais uma máscara? E é exatamente o que o Senhor vem nos falar nessa noite, que para sermos influenciador, assim como João foi um influenciador, a primeira coisa que nós precisamos é andar sem máscaras, é tirar as nossas máscaras, é ser exatamente quem nós somos, é andar sem esses filtros, é ser você mesmo, é não viver de aparência, é não pregar o evangelho de aparência, é não liderar com aparência, é não discipular com aparência, por aparência, é não evangelizar por aparência, mas sermos autênticos, sermos nós mesmos. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que nós não podemos ser crentes de dupla personalidade. Não podemos ser crente na igreja, no templo, e tirarmos a máscara em casa e sermos outra pessoa. Não podemos colocar outra máscara para irmos para o trabalho. A máscara da escola, a máscara da faculdade, a máscara da vizinhança.
E quando a gente chega no templo, a gente tira essas máscaras e coloca a máscara religiosa. E entra no templo, santo, santo, santo. Bota uma Bíblia debaixo do braço, veste uma camisa de crente, uma calça de crente, e o coração está longe de Deus. Muita gente tem vivido isso hoje, queridos. Muita gente está vivendo uma religião falsa, um evangelho de faz de conta. Um evangelho que diz como você apenas pode ser de forma externa, mas o interior está apodrecido, o interior está longe de Deus. Aquilo que o Senhor fala, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A pergunta é: quem você é na sua casa? Quem você é lá no seu trabalho? Se as pessoas do seu trabalho olhassem quem você é na igreja, elas diriam a mesma coisa a seu respeito. Se as pessoas da sua vizinhança te olhassem na igreja, eles diriam a mesma coisa ao teu respeito. Precisa ser assim. Nós não podemos ter um filtro para o mundo e um filtro religioso. Nós somos uma só pessoa. Nós somos apenas nós mesmos. João era João. Valdeci tem que ser Valdeci. Sebastião, Sebastião. Júlio, Júlio. Quem mais? Mirelle, Mirelle é Mirelle, aonde quer que chegue. Ah, Mirelle, não, é Mirelle. Entende? É Marcelo, não é Marcelo, o filho de Deus. O cara de bom testemunho. Aonde que ele tem bom testemunho? Em qualquer lugar que ele chega. Ele não vive se escondendo. Ele não vive assim, sabe? Ixi, o pastor chegou lá no meu serviço. Meu Deus, deixa eu sair de perto dos meus amigos, porque se eles não vão me representar bem aqui. Não. Outro dia a gente chegou lá no trabalho dele, né? Só um exemplo. Aí está lá ele trabalhando e tal. E aí, cadê Marcelo? Ah, tá bem ali, naquele posto ali. Nós fomos lá e tal, falamos com ele e tal. Eu não vi assim ele se escondendo, né? Você sabia que tem gente que tem vergonha de me chamar de pastor? Em alguns lugares. Agora tem outros que dizem, pode estar um monte de gente assim, ei meu pastor, tudo bom? Digo, olha, tem peito, tem coragem, tem cara para dizer assim, eu sou em todos os lugares a mesma pessoa. Mas você sabia que tem gente que só me chama de pastor na igreja? Mas lá fora, oi, tudo bom? Porque se os outros virem ele me chamar de pastor, vão dizer, ih, ele é crente, ó, se ele é o pastor dele. Outro dia foi o senhor Júlio, lá no meio da rua, ei, meu pastor! Não foi, senhor Júlio? Aí, o pessoal ficaram assim olhando para ele. É a questão da autenticidade, queridos. Nós precisamos ser autênticos. Nós somos isso mesmo, somos discípulos de Jesus. Aonde quer que estejamos, deixa as pessoas falarem. Quanto mais elas falarem, isso é bom, isso é legal, isso é bom demais. Você já prestou atenção que as outras religiões, elas fazem de tudo para que você veja? Elas se apresentam adornadas no meio da rua, elas dançam, elas fazem tudo no meio da rua, exatamente para você ver quem elas são. Mas você sabia que ainda tem crente se escondendo? Tem crente que só é um eco, mas não é uma voz. É só um eco. O eco não faz diferença. O eco é apenas repetição de uma voz. João era a voz profética, era a voz de Deus, e não estava nem aí para quem fosse falar dele. Ixi, João está pregando no deserto. Rapaz, o ministério desse cara aí, eu acho que não vai muito longe, não. No deserto. Ah, tu já viu o paletó dele? Tu já viu a gravata dele? Não tem. É pele de animal. Tu já viu o que ele come? Rapaz, na casa de João não tem quase nada. João é pobre. Onde é que já se viu um pastor pobre?
Onde é que já se viu um pregador pobre? Porque hoje, se você diz assim, olha, o Senhor é o Deus que supre, mas se você não tem, eles vão dizer assim, e por que Deus não te supre? Por que Deus não te dá? Por que você está de aluguel? Por que você ainda não tem um carro? E não entende, querido, que muitas das vezes quem não tem nada disso é muito mais rico do que quem está nas mansões. Amém? João não tinha nada disso, mas ele tinha algo poderoso, ele tinha a voz profética. Jesus, ele diz assim, o que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Vocês foram ver lá alguém que está nos palácios? Ou vocês foram ver um profeta? E aí Jesus diz assim, sim, um profeta. E eu digo para vocês que foi muito mais do que um profeta. Porque os nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. O próprio Deus, Jesus, reconhece aquele homem que está pregando no deserto como uma voz de Deus, como alguém enviado de Deus, como um profeta de verdade. Então não permita, meu querido irmão, ser reconhecido como filho de Deus pelos seus filtros, pelas suas máscaras, por aquilo que o mundo tem que te rotular. Seja você mesmo, tenha identidade de filho, saiba quem você é. Amém? É assim que nós precisamos viver. Existe uma geração, queridos, que está vivendo assim, com certeza, é aquela do politicamente correto, é uma geração que fala de Deus, mas não vive Deus, prega um evangelho que ela não vive. Tem esse tipo de gente. Tem o tipo de gente que vem para a igreja, mas dá mau testemunho, com certeza. Mas você sabia que existe um outro tipo de pessoas nessa geração que não suporta a hipocrisia? Tem gente, tem uma geração eleita por Deus que não suporta a hipocrisia. Ela sabe quando você está falando a verdade, quando você está pregando um evangelho de mentirinha, ela sabe. Principalmente os jovens, eles farejam hipocrisia. Eles sabem o pastor hipócrita, eles conhecem o pastor que prega, mas não vive, o irmão que prega, mas não vive, eles conhecem. Sabe aquele tipo de pessoa que aparenta ser o santo, santo, santo? Eles sabem que é mentira, que todos nós estamos no mesmo caminho, aprendendo todos os dias com Jesus, nos esforçando para nos santificar, buscando a santificação todos os dias. O que você diria de um pastor que prega aqui para você que não erra, que não peca, que é o certinho, que é o santo, que não faz nada de errado? Primeiro que você não acredita nisso. Alguém aqui acredita que tem um pastor perfeito? Não, tem não. Você acredita que tem pessoas que ele ouve e acha que você é perfeito também? Também não. As pessoas sabem que nós somos pecadores. Estamos sendo redimidos dia após dia. Então, para que a hipocrisia? Vamos ser verdadeiros. Porque João, primeiro, ele era sem filtros. E segundo, ele era autêntico. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Quem João estava chamando de raça de víboras? Primeiro, os fariseus. Quem eram os fariseus? Um partido religioso, guardião da lei de Deus.
E ele estava chamando aquele povo de raça de cobra venenosa. A cobra venenosa que está fugindo do fogo, da ira vindoura. Não sei se você pelo menos imagina o que é uma cobra venenosa, muito venenosa. Ela está ali no mato, e o mato está pegando fogo, e ela sai fugindo do fogo. É esse tipo de pessoa que Jesus estava chamando os fariseus. Raça de cobras venenosas que estão fugindo do fogo. Elas estão fugindo do fogo, mas elas continuam venenosas. Elas continuam com a mesma essência, com a mesma natureza. João está dizendo que não adianta fugir da ira vindoura, do castigo de Deus, da ira de Deus, sem a transformação de vida. Não dá para fugir do juízo divino sem uma mudança de vida. É como cobras venenosas que estão fugindo do fogo, mas elas continuam sendo cobra. E aqueles fariseus estavam achando que apenas por batizar, eles seriam livres da condenação eterna. E João olha para eles e diz que eles são hipócritas, raça de cobras venenosas. Tanto eles quanto os saduceus. Os saduceus eram um partido racionalista, religioso, negavam a existência futura, eram politicamente poderosos, incluindo a classe sacerdotal. Mas eles também, João repreende, mesmo sendo religiosos. João olha para eles e João é autêntico. Ele diz: olha, para vocês fugirem da ira vindoura, vocês precisam de arrependimento. Autenticidade na pregação. Ninguém vai para o céu, querido, sem arrependimento. João, ele tem essa mensagem autêntica, forte, direta. Por que que isso é importante a gente saber hoje? Porque, queridos, nem todo mundo, você sabia que nem todo mundo mais prega sobre céu, inferno, arrependimento, quebrantamento. Tem muita gente que não prega mais sobre isso. Sabia disso? Tem muita gente que diz que Deus, ele não vai deixar que ninguém vá para o inferno, porque Deus é amor. E é impossível um Deus de amor deixar alguém ir para o inferno. Não é Ele que deixa, foi escolha das pessoas. Foi escolha do homem abandonar a Deus, deixar Deus, virar as costas para Deus, se tornar inimigo de Deus. E hoje nós precisamos mais do que nunca ser essa voz de João Batista, de um evangelho autêntico, e dizer: se você não nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos, você não vai herdar o reino de Deus. Não é apenas o que é arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, mudança de mentalidade, é metanoia, é uma transformação de dentro para fora. Mas não é apenas mudar de opinião, é muito mais do que mudar de opinião, é mudar de atitude. Porque é fácil muitas das vezes a gente mudar de opinião, mas não muda de caráter, não muda de opinião, não muda a nossa postura de vida. Isso é mais profundo do que apenas mudar a nossa opinião. É mudança de caráter, é mudança de postura, é mudança de direção. Arrependimento é muito mais do que sentir uma tristeza passageira, um remorso passageiro. Arrependimento é profunda tristeza pelo pecado. Reconhecer o pecado, reconhecer que sou pecador, que mereço a condenação, mas creio na graça de Deus que pode me transformar. Arrependimento é muito mais do que deixar de fazer. Arrependimento é começar a fazer o certo. Arrependimento é muito mais deixar de fazer o que é errado, é começar a fazer aquilo que é certo. Muita gente deixa de fazer o que é errado, e nem por isso ela teve uma metanoia, uma transformação, um arrependimento genuíno.
Se a pessoa bebe, ela vai ao médico, o médico disse, olha, se você não parar de beber, você vai morrer. A pessoa para. Ela mudou de opinião. Ela mudou, ela teve algumas mudanças, mas isso não significa que ela teve transformação de vida. Hábitos, qualquer pessoa pode mudar de hábito, mas a transformação ela é mais profunda, ela vem de dentro para fora, ela é causada pelo Espírito de Deus. E era exatamente isso que João estava dizendo para aquelas pessoas, olha, ei, não adianta apenas vir à igreja, era isso que João estava dizendo. Não adianta vocês se vestirem como crentes da época, se vocês não tiverem mudança de coração. Não adianta apenas você vir à igreja, você precisa se arrepender, mudar de vida, ser transformado. Bando de raça de víboras, de cobras venenosas. Eu não teria coragem de falar isso para vocês, claro. Mas o João, sem filtros, autêntico, ele fala para aqueles homens, olha, é muito peito, ou é muita intimidade com Deus, muita certeza do que está se falando. Falar para os doutores da lei, os doutores da palavra de Deus, que vocês não estão salvos, que vocês precisam se arrepender, precisam se converter. Imagina o pastor João aqui nesse púlpito. Algumas vezes eu falo um pouquinho mais forte, algumas pessoas já me olham assim meio atravessado. Imagina o pastor João nesse púlpito, chamando os outros de raça de cobras venenosas. Vocês vão para o inferno se vocês não se converterem. Na outra quarta viria? Viria nada. Aquele pastor é doido. Aquele pastor é muito direto, é muito firme, a palavra é muito forte, eu não posso suportar. Domingo eu vou nada. Vou procurar aqui um David Leonardo, alguma coisa assim mais, né? Na internet, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele disse, arrependam e sejam batizados. O batismo é exatamente, queridos, essa pregação sem palavras de que eu abandonei o mundo e agora eu vivo para Deus. Nós tivemos um belo batismo domingo. E olha, daqui a 100 anos eu quero ver vocês caminhando com Cristo. Amém? Se não aqui, mas lá no céu. Daqui a 100 anos, né? Daqui a 100 anos caminhando bem, vivendo, dando frutos. Porque tem gente que não espera nem o próximo batismo da outra turma, já se desviou. Eu só posso crer que são pessoas que vêm como aquele povo vinha para João batizar. Porque está todo mundo batizando, está todo mundo descendo as águas, eu também quero, é bonito, dá status. João está dizendo, não, tem que mudar de vida. Se você mudar de vida, você batiza e você permanece. Agora eu batizei, eu tenho que ser perfeito. Meu Deus, não estou falando de perfeição. Eu estou falando de uma caminhada com propósito para Deus. Amém? Nós tivemos conversando com essa turma, né? Tive uma conversa antes, olha, o batismo não é um pódio. Só acha, batizei, mas não senti nenhuma eletricidade. Não senti assim nenhum anjo, nenhum negócio assim, né? Aí sai das águas, não era o que eu estava pensando muito bem assim, sabe? Não, ali você está confirmando uma mudança de vida. Era exatamente isso que João estava dizendo. Arrependimento é muito mais do que eu sinto muito. Arrependimento é, eu vejo o que fiz de errado e eu vou refazer a rota. Você já viu esse tipo de arrependido? Sinto muito, tá? Sente mesmo? Desculpa aí qualquer coisa. Está arrependido não. Desculpa. Sinto muito. Eu errei. A gente transfere isso para Deus também. Sinto muito, Senhor. Eu errei, Senhor. Não, eu pequei. Eu realmente quebrei a lei. Eu realmente te feri, Senhor. Eu estou triste, eu estou arrependido, eu quero mudar de vida. É isso. Não é eu sinto muito. Porque às vezes não está sentindo coisa nenhuma.
Pessoas dúbias, queridos, conseguem chegar à plenitude do seu, não conseguem chegar à plenitude do seu chamado e propósito. Não conseguem, sabe por quê? Porque elas sempre vão estar preocupadas com o que os outros vão falar. Aí você deixa de assumir o seu propósito, você deixa de assumir que você é um discipulador, você deixa de assumir que você é um crente e começa a ganhar outros para Jesus. Por quê? Porque tem medo de ser mal visto, tem medo de ser mal falado, tem medo de ser... Que é isso? Vamos ser o que nós somos. Alguém aqui é discípulo de Jesus? Amém? Vamos ser todos os dias. Se é para ser, vamos ser em todo lugar. Se é para seguir Jesus, vamos seguir de verdade. Acabou o tempo de estar brincando de ser crente, de estar brincando de ser da igreja, de estar brincando de vir para a igreja, de estar brincando com a fé. Chega, queridos. Não é tempo disso mais. Nunca foi. Não vamos estar assim, olhando para esse mercado gospel e nos nivelando por ele, que tudo pode. Não. João Batista, ele era sem filtro e ele era autêntico. Ele não falava para ferir, ele falava para corrigir. E às vezes a gente confunde. Não, está falando para ferir. Não. A ferida, ela faz parte exatamente do nosso embate com o nosso pecado. Quando a gente se confronta com o nosso pecado. A palavra, ela é espada. Ela fere, ela corta. Ela é o martelo que esmiuça a penha. Ela é fogo que queima. A palavra, ela precisa fazer alguma coisa em nós. Se a palavra não causar nenhum desconforto em nós, ela não vai causar mudança nenhuma. A palavra, ela precisa causar desconforto. Ela precisa. Sabe qual é o melhor sermão, queridos? Não é aquele que você sai daqui cheio de alegria, pulando, dando glória e tal. Não é esse. De vez em quando esse é bom. Mas o melhor sermão é aquele que você sai daqui querendo chegar em casa, se jogar no canto, orar ao Senhor, buscar a face de Deus, pedindo misericórdia. É aquele que nos faz sair daqui reflexivos, chorando pelo nosso pecado. Esse é o tipo de sermão que muda a vida. Não é esse tipo de sermão que diz assim, olha, vai dar tudo certo, você é mais do que vencedor, aí você vai se inchando, beleza, você sai daqui alegre, eu tudo posso, tudo bem. Mas sabe, isso dura pouco, e poucas vezes muda de vida. Mas imagina João dizendo, olha, mudem de vida, vocês se arrependam, raça de cobra venenosa. Eu acredito que aqueles caras nunca mais esqueceram essas palavras. Nunca mais. Vai andando, rapaz, eu sou raça de cobra venenosa. Dormiu, raça de cobra venenosa. Sonhou com cobra, meu Deus. Aqueles caras ficaram doidos com aquela mensagem tão autêntica, tão poderosa, tão cheia de vida, tão cheia de fogo. O coração daquelas pessoas pegou fogo. Com certeza, muitos daqueles mudaram de vida, olharam para Jesus, que veio depois, e se renderam aos pés de Cristo. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, é para nos prostrar, é para nos levar a uma comunhão profunda com Deus. Por isso, viva sem filtros, sem maquiagem, sem máscaras. Que a máscara caia mesmo de todo falso crente, de todo falso discípulo, que essa máscara caia e sejamos nós mesmos para a glória de Deus. Que possamos ser autênticos, que não possamos viver, sabe, de bajulação. Nós vivemos uma época em que os discípulos, eles querem muito ser bajulados, queridos. Sempre eu prego aqui, falo, treino os líderes, os discipuladores, que nós precisamos ter muito amor ao cuidar das pessoas. Corrigir com amor, discipular com amor, mas nunca bajular ninguém. Existem discípulos que querem ser bajulados, que querem ser carregados o tempo todo, que querem sempre uma palavra macia para inflar o seu ego. Não é isso que vai te formar o caráter, não é isso que vai te fazer um discípulo autêntico de Jesus Cristo.
É preciso mostrar o erro, é preciso mostrar que você está errado muitas das vezes. É preciso muitas das vezes dizer assim, vamos corrigir isso aqui, porque isso não está certo. Isso aqui é pecado, é pecado. Tem que deixar, tem que abandonar. Isso é o discipulado autêntico, e nós precisamos desse discipulado autêntico. Não para matar, não para ferir, mas para corrigir, para mostrar o caminho estreito. O caminho, como eu sempre digo, ele não passou por reforma. A porta não passou por reforma, continua sendo estreita. Há autenticidade no nosso discipulado. Crente bajulado, discípulo bajulado, o dia que vier a tempestade, ele não aguenta. Crente dodói, que não pode ouvir nada, que não pode ouvir uma palavra firme, que ele já está se doendo, que ele já está saindo fora, no dia da tempestade ele não aguenta. O que vai te firmar, querido, é a palavra autêntica do Evangelho. É isso que vai te firmar. A tempestade, ela vem para todos nós. Mas é aquele que estiver na rocha, é esse que vai permanecer. Aquele que está plantado, que está construído na superfície, vai desabar. A hora que vinha a tempestade, veio a doença, veio a enfermidade, veio a perda, veio o desemprego, veio a crise, veio, meu Deus, ele já não sabe mais nem quem é. Ele já não sabe quem ele já não sabe se ele é crente, ele já olha para Deus como um Deus que não provê. É o crente que saiu do Egito e que quer voltar para o Egito, porque Deus o abandonou no deserto. Nós não podemos ser esse tipo de cristãos. Nós precisamos ser os cristãos verdadeiros, autênticos, que vem a tempestade, mas nós estamos firmes na rocha. Porque se tudo que vier te abala, meu irmão, é preciso que você comece a comer comida sólida. Paulo, ele diz, olha, eu quis falar com vocês muitas coisas, mas vocês são como bebês na fé. Vocês ainda estão no leite. Eu quis dar comida sólida, mas vocês não suportaram. Sabe, nós precisamos ser adultos na fé. Chega um momento que não podemos mais ser bebê. Imagina, Leandro, 10 anos, e Cleuber tratando como trata hoje, 25 anos, não, meu filhinho, vamos aqui no carrinho, na bicicleta de papai, pega, Larissa, toma de conta dele, está com 25 anos, mas toma de conta. Não, Cleber, hoje à noite é tudo e ficar com ele, para ele não sair, para ele não cair da cama. Tá doido? Mas tem crente com 25 anos, com atitude de 6 meses. Ah, queridos, precisamos avançar. Precisamos amadurecer. Precisamos deixar de ser bebê na fé e caminhar como adultos na fé. O bebê na fé a gente tem que estar convidando para o culto o tempo todo. O discipulador tem que estar chalerando, né? Chalerando? O tempo todo. Vamos ter discipulado? Não dá. Discipulado? Não dá. Estou sem tempo, estou fazendo nadinha. Tal dia dá para você? Não, não dá. Dá tal hora. Às vezes o líder, ele está com 10 pessoas para discipular. E a pessoa que está desdenhando do discipulado não cuida de nenhum. Mas quer que a agenda do líder esteja para ele. O dia e a hora tem que ser a dele. Isso é criancice. Isso é ser crente bebê. Isso é ser criança na fé. O discípulo precisa estar à procura do seu discipulador. Meu discipulador, quero meu discipulado. Como é que está aí a sua agenda? Queridos, precisamos estar atrás.
Me diga um texto, um versículo, alguma coisa, que Jesus estava atrás dos discípulos, bajulando o tempo todo como babador, o tempo todo atrás. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, todos os dias, e siga-me. Quem quiser. Senhor, eu quero te seguir para onde o Senhor for. Olha, calcula o preço, porque os pássaros do céu têm ninho, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ah, é? Não é conforto? Não. Senhor, eu te sigo para onde o Senhor quiser, mas primeiro deixa eu enterrar meus pais. Olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus, não. Deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus não estava assim, querendo plateia, querendo multidão. João Batista? Imagina, alguém chama a multidão de raça de víbora é porque queria uma multidão? Parece que eles queriam cada vez menos pessoas. E hoje a gente não quer dar uma palavra mais simples porque os crentes podem ir embora. Não. Não pode. Tem que massagear o ego para eles poderem ficar, Marcelo. Porque se eu falar alguma coisa, eles podem não vir domingo. Ah, se não vir domingo, problema seu. Com Deus. A palavra eu vou te entregar. O que você vai fazer com ela é um problema seu. De verdade. Amém? Vamos avançar, vamos amadurecer, vamos crescer? Vamos crescer. Você que é novo convertido, não te escandaliza, mas já começa a entrar no eixo. Pense em uma coisa assim, que assim, queridos, a gente precisa ver, no reino tem aquilo que João fala, tem os filhinhos, tem os jovens e tem os adultos. Os filhinhos estão no leite. Os filhinhos, os novos convertidos, eles ainda estão mudando a sua forma de falar, o seu linguajar, não é? Está mudando ainda. Ele passou a vida toda falando como maluco, como malandro. Então não é da noite para o dia que o cara assim, mas ele está aprendendo. Passou a vida toda seminu, com o corpo todo de fora. Não é assim da noite para o dia que ele vai assim, ah, rapaz, eu só vou para a igreja se eu comprar todas as roupas. Não, ele vai trocando aos poucos. Agora, o estranho é ele continuar comprando roupa curta. Continuar mostrando o corpo. Aí tem alguma coisa estranha. Não está crescendo. Não está avançando. Ok? Então, é mudança gradual, mas mudança também progressiva. Não, pastor, eu só estou com 5 anos de crente, com 5 anos ainda não comprou uma roupa. E se comprou, foi das piores. Porque hoje, quanto mais nova, mais rasgada é, não é? E quanto mais rasgada, mais cara. As roupas rasgadas, de primeiro a gente botava fora. Não, agora eles botam no brechó. Não, no brechó não, na loja, no shopping. Nada contra a moda, entende? Uns cortes por aqui e tal. Né? Uns aqui que caíram, ralaram o joelho. Tudo bem, tranquilo. Só que tem uns assim que mostram tudo. Aí o negócio pega, não é? Vamos colocar aqui uma loja de roupas feitas de pele de... igual o João, né? Imagina. Ah, não, tu tá vestido igual o velho. Parecendo uma velha vista desse jeito. E João, estava parecendo com quem? Entende? João não estava nem aí, estava aparecendo com velho, ele era a veste autêntica dele, do profeta, no deserto. Mas assim, ninguém hoje quer, assim, queridos, tem como se vestir bem, moderno, entende? Tem sim. Se vestir bem e ainda está na moda. Amém, queridos? Aprendemos com João que nós precisamos viver sem filtros, sem máscaras, e também ser autênticos. Não para ferir, mas para corrigir com amor.
Que Deus abençoe essa palavra no meu coração e no seu coração. Vamos orar.